E o Cai na prova de hoje, galera, apresenta para você entropia e energia livre de Gibbs. Muito bem, galera, o que é esse lance de entropia e energia livre de Gibbs? A entropia é uma medida do grau de desordem que um sistema apresenta, tá? Quanto mais bagunçado, quanto mais desordenado, maior a sua entropia, que a gente representa por S, tá? E é muito comum que a gente analise a variação de entropia do sistema, tá? O delta S desse sistema. Olha só, se ela é uma medida do grau de desordem, nas fases de agregação fica fácil a gente entender para onde que aumenta e para onde que diminui a entropia do sistema. Pensa comigo, você tem um sólido. O sólido é uma das fases de agregação organizadinhas de um sistema, certo? Todo mundo bem ordenado, pouca movimentação. Pensa lá na fase gasosa. Na fase gasosa está todo mundo num movimento caótico, alta energia, se movimentando rápido. Então o grau de desordem no gás é muito maior do que no sólido, correto? O líquido é mais bagunçadinho do que o sólido e um pouco menos do que o gasoso, certo? Então dá para a gente entender que ocorre um aumento da entropia nesse sentido aqui, ó, tá bom? Então aqui ocorre um aumento da entropia, no sentido do sólido para o gasoso, tá bom? Agora, se a gente pensar ao contrário, né, o gasoso é bem desordenado, bem bagunçado, e o sólido é organizadinho, ou seja, se a entropia é o grau de desordem, ela está diminuindo nesse sentido. Ó, ela diminui no sentido de gás para sólido, certo? Por quê? Ué, entropia, ele mede a bagunça do sistema, o grau de desordem. O grau de desordem aqui no gasoso é grande, o grau de desordem aqui no sólido é pequenininho. Então, há uma diminuição da desordem, há uma diminuição da entropia. Tranquilo? Essa análise é feita, né? Nós estamos fazendo essa análise para as fases de agregação. Mas e se fosse para as reações químicas? Ó, numa reação, como é que eu vou verificar se houve aumento ou diminuição da desordem? Aumento ou diminuição da entropia? Então, dá uma pensadinha aqui comigo, ó. No caso da produção de amônia, né? Aqui nos reagentes, ó, a gente tem 1 mol de N2 e 3 mols de H2. Ou seja, eu tenho 4 mols de espécies gasosas, tá? 4 mols de gás aqui no sistema. Se eu analisar o produto, eu tenho 2 mols de gás, certo? Então, veja, tem mais moléculas no começo do que no fim. Com menos moléculas aqui no final, está mais organizadinho o sistema. Então, aqui, ó, houve o quê? Uma diminuição da bagunça, uma diminuição da desordem. Consequentemente, houve uma diminuição da entropia do sistema, certo? A variação de entropia. Essa variação de entropia, ela é calculada como sendo o quê? Entropia final menos entropia, deixa eu só organizar aqui de novo, menos entropia inicial, certinho? Então, se a gente fosse analisar nesse caso, ó, o final é mais organizado do que o inicial. Então, a entropia do fim é menor que a do começo. Então, esse valor aqui, ó, ia dar negativo, tá? Então, a gente teria uma variação de entropia menor que zero, negativa. Tranquilex? Belezeira? Então, isso é entropia, medida do grau de desordem de um sistema. Beleza? Tá, e o que seria a energia livre de Gibbs? A energia livre de Gibbs é uma medida termodinâmica que está dando para a gente, na verdade, quanto efetivamente de energia está disponível para se realizar trabalho dentro de um sistema, tá? Por exemplo, na expansão de um gás ou na contração de um gás, quanto de energia um sistema tem para efetivamente realizar o trabalho, certo? Essa medida, né, essa energia livre de Gibbs, ela é calculada dessa forma aqui, ó. A energia livre de Gibbs, que é o ΔG, é igual a ΔH menos T ΔS, sendo que cada coisa aqui é o seguinte: o ΔG, como já falei, é a energia livre de Gibbs. O ΔH a gente estudou lá na parte de termoquímica, certo? É a variação de entalpia de um sistema. T é a temperatura absoluta, ou seja,
a temperatura na escala Kelvin e o ΔS é a variação de entropia do sistema. Quanto mais desordenado, maior a entropia do sistema, certo? Quanto maior a bagunça, maior a entropia, certinho? Com base nisso aqui, é possível a gente analisar se uma reação ocorre ou não. A energia livre de Gibbs é capaz de prever a ocorrência de uma reação química. Se a variação da energia livre de Gibbs for menor que zero, se a energia livre de Gibbs for menor que zero, a reação ocorre espontaneamente. Se for maior do que zero, eu tenho que forçar. É um processo não espontâneo. E se o ΔG estiver exatamente em zero, não houver, se a variação de energia livre de Gibbs for zero, a reação está em equilíbrio químico. Então, menor que zero é espontânea. Maior que zero, ela é não espontânea. E igual a zero, ela está em equilíbrio. Então, com base nisso, existem situações em que certamente uma reação vai ser espontânea e outras em que certamente ela não é espontânea e algumas outras em que vai depender de algum fator. Como assim, professor? Vamos analisar. Olha só. Prevendo a ocorrência de uma reação. Quando será que uma reação química vai ser sempre espontânea? Bom, para que ela seja espontânea, o ΔG tem que ser menor do que zero, ou seja, esse negócio aqui precisa dar negativo. Para que esse negócio dê negativo, vamos pensar numa coisa aqui, ó. Se eu considerar que o ΔH é negativo, ou seja, que o ΔH é menor que zero, para que esse ΔG certamente dê negativo, isso sendo negativo, eu vou ter que fazer esse termo todo dar negativo, certo? Como eu já tenho um menos aqui, e esse T é a temperatura na escala absoluta, a escala Kelvin, que não existe temperatura negativa, então como é que esse termo pode dar negativo? Se e somente se esse termo for positivo. Porque daí fica menos um número vezes um valor positivo. Aí vai dar negativo esse termo todo, ok? Então, para que o ΔG seja negativo, considerando um ΔH negativo, o ΔS tem que ser positivo. Então, aqui eu teria que ter um ΔS maior que zero. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, a reação será espontânea. Combinado? Tá, e quando que a reação vai ser certamente não espontânea? Olha só, para que ela seja não espontânea, o ΔG tem que dar maior que zero. O ΔG tem que dar maior que zero, tá bom. Como que isso aqui vai dar maior que zero? Ou seja, como que isso aqui certamente será positivo? Para que isso aqui certamente dê positivo, o meu ΔH precisa ser maior do que zero e este termo aqui precisa dar positivo. Mais uma vez lembrando que a temperatura na escala Kelvin não pode ser negativa, como é que esse termo pode dar positivo? Somente se o ΔS for negativo, porque aí ficar menos, menos, vai dar mais, certo? Então, o ΔS precisa ser menor que zero. Então, uma reação que tem ΔH maior que zero, ou seja, que é endotérmica, e cuja variação de entropia dá menor que zero, dá negativa, certamente não é espontânea, independente de valor de temperatura, tá bom? Então, ó, voltar aqui. Quando a reação tiver ΔH menor que zero, ou seja, for exotérmica, e a variação de entropia for maior que zero, for positiva, certamente a reação é espontânea porque vai dar negativo toda essa soma aqui, certo? Agora, se eu pensar nisso aqui, ó, que o ΔH é maior que zero e o ΔS é menor que zero, certamente isso aqui vai dar positivo, indicando uma reação que não é espontânea, porque o ΔG vai dar maior que zero, tá bom? Agora, e os demais casos em que eu vou depender da temperatura? Então, vamos pensar. Vamos supor um ΔH menor que zero, ou seja, um ΔH negativo e um ΔS menor que zero, ou seja, um ΔS negativo. Olha só, como é que eu vou saber se essa reação vai ser espontânea ou não nessas condições, sendo os dois negativos? Para que ela seja espontânea, ela precisa ser negativa. Como é que ela pode dar negativa?
só se esse negócio aqui, ó, for maior do que esse termo todo. Então depende da temperatura. Até uma temperatura tal em que esse valor seja menor que esse, eu vou conseguir um resultado negativo. A partir do momento em que a temperatura fizer com que esse termo seja maior do que isso aqui, aí vai dar positivo, porque ó, se esse termo aqui for maior, esse é negativo, com negativo vai dar positivo. Então, se esse termo positivo for maior que esse, o resultado é positivo, ou seja, ela é não espontânea. Se esse termo aqui, ó, tiver uma temperatura tal que o termo positivo seja menor, vai ficar negativo mais um valor positivo menor. Vai dar uma resposta negativa, então ela vai ser espontânea, tá bom? Então, no caso dos dois serem negativos, depende da temperatura. Vai ter até um certo valor que ela vai ser espontânea, o outro valor que ela não vai ser espontânea. Mesma coisa, ó, se os dois forem positivos. Se esse ΔH for maior que zero e esse ΔS também for maior que zero, como é que eu vou saber se a reação é espontânea ou não? Depende da temperatura. Se a temperatura fizer com que esse termo aqui, ó, seja maior que esse, ó, positivo com negativo vai dar negativo. Então, se a temperatura fizer com que esse termo seja maior que esse, vai ficar um negativão com um positivinho. Vai dar resultado negativo, reação espontânea. Se a temperatura fizer com que esse termo, que é negativo, seja menor que esse, vai ficar positivão menos negativinho. Então, aí vai dar positivo, ela vai ser não espontânea, certo? Então, se a reação é espontânea ou não é espontânea, nos casos dos dois serem iguais, né? ΔH e ΔS positivo, ΔH e ΔS negativo, nesse caso, depende exclusivamente da temperatura. É a temperatura quem vai ditar se a reação é espontânea ou não é espontânea. Nos outros casos, ó, deixa eu voltar aqui para você, ó. Nos outros casos, ΔH menor que zero, ou seja, reação exotérmica, e o ΔS maior que zero, certamente ela é espontânea, porque vai ficar negativo, e sendo esse positivo, esse termo todo aqui, ó, vai dar negativo. Negativo com negativo, negativo, ela vai ser espontânea. No caso de eu ter os dois aqui, ó, os dois não, desculpa. No caso de eu ter esse aqui positivo, maior que zero, e esse aqui negativo, ó, esse menos com menos, é certo que esse termo vai dar mais. Então, mais com mais vai dar mais. Então, daí a reação não é espontânea, certo? Mas, ó, você não precisa ficar decorando isso. Você vai bolando, vai jogando os valores ali, você vai conseguindo ver se ela é espontânea ou não é espontânea. Tranquilex? Belezeira? Belezinha, galera? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse nosso Cai na Prova de hoje. Tomara que você entenda legal esse lance aí e possa aplicar nos vestibulares que aparecem, que não são muitos, mas aparecem alguns vestibulares aí do nosso Brasil. Não se esqueça de entrar no nosso mundo da química.net para conhecer o nosso curso completo de Química. Lembre-se também de, no nosso canal, dar uma olhada em tudo, especialmente na nossa última paródia, o Que Facito. Estão aí os cards para você chegar na gente. Combinado? Aquele abraço, a gente se vê no próximo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?